E aí, que tal criar um componentezinho reutilizável de input de texto? A gente vai fazer um componente bem desse jeito aqui, ó. E onde a gente vai ter os estilos funcionando com Tailwind, bonitinho, parece muito Bootstrap, mas é tudo com Tailwind. E ele também é um componente que você usa dessa forma, dentro do seu formulário, você pode passar o label, ele aparece aqui para você, você pode passar o seu value, inclusive old, né, dessa forma aqui, por exemplo, old name. Então, você tem tudo aqui funcionando para você. E é um componentezinho que funciona belezinha, né? Se a gente passar nada que eu estou fazendo a validação, isso aqui é a validação do Laravel, estou passando aqui, ó, o valor de erro. E é isso aí, é o que a gente vai fazer hoje. Simbora? Pois bem, galera, então vamos começar. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar o nosso projeto, né? Então, vou inicializar aqui do meu terminal. Vou entrar na minha pasta, Projects e Personal. Vou criar aqui no meu projeto uma nova aplicação em Laravel. Vou criar aqui uma nova aplicação em Laravel. Criado, então agora vamos abrir esse nosso projeto, né? Com o VS Code. Vou trazer o VS Code para cá e eu vou fechar o meu terminal aqui agora. Não preciso mais dele. Legal, então a gente tem aqui a nossa aplicação em Laravel. Vou inicializar o Git e deixar o nosso primeiro commit registrado bonitinho aqui. Então, ok, vamos fazer rodar essa nossa aplicação, mas para isso vamos criar um banco de dados. Só para a gente ver. Na verdade, a gente nem precisa de banco de dados, então vamos só mandar servir mesmo, para a gente ver como é que vai ficar aqui a nossa aplicação, né? Então, pronto, a gente tem aqui o nosso Laravel. Agora, a gente vai criar esse nosso componente com o Tailwind. Então, vamos adicionar o Tailwind, vamos abrir aqui o site deles e adicionar o Tailwind aqui conforme tem a orientação da documentação direitinho. Então, vamos cancelar. Saiu um 2 ali sem querer, mas isso não vai impedir não. Então, a gente vai trabalhar direitinho. E como a gente está trabalhando com o Laravel Mix, eu acho interessante a gente ver adicionar um plugin para o Laravel Mix com Tailwind também, né? Esse plugin aqui, ó, Mix Tailwind CSS. E aí a gente adiciona exatamente dessa forma. A gente faz assim. Então aqui já foi adicionado. Vamos mandar adicionar aqui também. E aqui no nosso Webpack Mix, a gente vai fazer esse cara aqui, ó, fazer esse require desse jeito aqui. Então vamos no nosso Webpack, na verdade acho que está bem aqui, ó. Aqui, pronto. Então bem aqui embaixo a gente vai fazer o nosso require do Mix Tailwind CSS. E agora, depois do nosso set, a gente pode chamar esse Tailwind CSS dessa forma. Então vamos apagar esse cara, a gente não precisa dele. E a gente faz um Enter e bota o Tailwind aqui bonitinho. Então foi instalado o nosso Mix Tailwind CSS, a gente tem também o nosso Tailwind, só que a gente não inicializou ainda, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer esse comando aqui. Eu acho que a gente pode substituir o npx pelo próprio yarn, tá? Então vamos fazer assim, ó, yarn tailwind css init. E ele inicializa com esse arquivo básico de inicialização do Tailwind. Eu dei um save aqui, ele já indentou por conta do editor config, né? Ident size aqui é de 4 caracteres. Beleza, então a gente tem isso aqui agora já funcionando. Agora a gente precisa criar criar nossas diretivas aqui. Então
vamos ver o que a gente precisa fazer aqui. A gente tem o nosso app dentro de resources, né? O app SCSS. Então vamos adicionar esses caras bem aqui e a gente já vai ter funcionando. Para isso, vamos ver se o Yarn Hot vai funcionar do jeito que a gente quer. Opa! Aqui ele já deu uma reclamada aqui dizendo que quer instalar, só que eu não quero que ele instale com o npm, eu quero que ele instale com o Yarn. Então, vamos copiar esses dois caras aqui. View Template Compiler, né? Vamos lá. Yarn install dev View Template Compiler. Ó, já instalou. Beleza. Sem problema. Vamos ver o que ele deu aqui no nosso package.json, então. Já que ele disse que adicionou, certo? Tailwind como nossa dependência, né? Mas nem precisava, podia ser tudo vamos fazer o yarn rm remove. Vamos fazer assim. Vamos pagar esse cara aqui. Pronto. Eu faço yarn add tailwind css dev. Pronto. E agora ele vai adicionar aqui no dev dependency. Fica todo mundo no dev dependency. A gente não fica na dúvida. Uai, por que tem dependency e outro dev dependency? Na verdade, isso tanto faz para o projeto que a gente está usando em Laravel, né? Porque a gente não... Assim, o Laravel, de qualquer forma, ele vai usar, vai compilar tudo, gerar um app bem minificado para a gente. Então, não faz diferença isso daqui para a gente, tá? Que a gente está usando Laravel Mix, então não faz diferença nenhuma. Mas, vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? A gente já tem o nosso Tailwind. Vamos testar, né? Então vamos fazer o Yarn Hot aqui. E aí dessa vez ele já está tentando fazer o compiler ali também, ó. Mesma coisa, né, cara? Que chatice isso aqui. Yarn add dev view template compiler. Uai, não entendi por que ele não tinha funcionado aquela vez. Yarn Hot. E aí ele vai mandar compilar e ele deu ruim. Então pessoal, eu descobri o erro, na verdade foi bem burrice. Era só a gente ter salvo o nosso webpack.mix, né? A gente não tinha salvo essas mudanças aqui, então por isso que ele não estava achando. Tá? Então eu só salvei esse arquivo que a gente alterou mesmo e funcionou. Então vamos deixar o Yarn Watch rodando. Vou até fazer um activity aqui. Esconder toggle menu. Beleza. Deixar bem clean, só para a gente focar no mais importante. E agora a gente tem a nossa aplicação em Laravel funcionando. Aliás, não temos, né? Mas vamos deixar aqui nosso app funcionando bonitinho. Certo? Então vamos fechar esses caras. Agora a gente já tem o nosso Tailwind. Vamos pegar o nosso arquivo de welcome, o blade nosso, né? Que está na nossa rota como a página inicial. E vamos criar um novo arquivo. Então vamos fazer assim. Vamos apagar isso aqui. E vamos fazer assim, route. E eu vou pegar, importar essa rota realmente da façade. View. Vai ser assim. E eu quero que ele acesse o nosso home.blade. Só pra gente... Home.blade não, home. Só pra gente poder testar. Vamos criar um novo arquivo lá em resources views, né? Resources views. Vou chamar de home.blade.php. Então se eu chamar esse cara aqui, oi, ele vai aparecer aqui sem estilo nenhum. Então a gente precisa trabalhar no nosso layout, certo? Vamos fazer uma pequena mudança aqui para que a gente utilize os nossos templates, né? Vou fazer o nosso templatezinho funcionar bonitinho aqui. O que a gente vai criar? A gente vai criar uma pasta components e dentro de component a gente vai criar o nosso layouts, né? O diretório layouts também, e o nosso app.blade.php. E aqui a gente vai utilizar vamos fazer um scaffold aqui de HTML5 básico, né? Vamos chamar aqui config app-name com a página inicial e vou colocar aqui o nosso slot, porque esse aqui vai ser um componente nosso, né?
Então esse aqui vai ser o nosso slot e aqui dentro do nosso home a gente vai chamar assim xlayouts.app. E agora aqui a gente põe o nosso home page pra gente ver se funcionou. Ó, beleza, funcionou, mas vamos ver se o nosso componente, nosso layout está funcionando. Vou colocar aqui um H2 layout. Vamos salvar. Funcionou. Pronto, beleza. Agora a gente adiciona o nosso link, né, de style sheet e a gente coloca o nosso asset. Ou é assets, eu não lembro agora, mas a gente vai descobrir já já. Então é assets css/app.css. Eu acho que é mix, se não me engano. Pronto, funcionou. Aqui a gente já viu que já perdeu o estilo do que a gente colocou do H2, porque de fato a gente já conseguiu importar aqui o estilo do Tailwind. Então se eu, por exemplo, quiser trabalhar aqui, vou até apagar esse aqui, vamos para o nosso home agora, e eu vou trabalhar com que utilize uma classe TextBlue50, por exemplo. Der um reload, olha, já ficou com a cor azul, né? Então, 50 não, desculpa, 500, mas enfim. Beleza, então vamos trabalhar agora os nossa tela aqui, né? Nossos componentes que a gente vai estar criando hoje. E o primeiro componente hoje é o nosso input. Então vamos criar o nosso input inicialmente, mas para isso vamos dar uma melhoradinha de leve, né? Vamos lá no nosso app, vamos colocar uma classe de bg_gray 100 aqui no nosso body. Aí, ó, pronto. Agora a gente tem o nosso body, tá um pouquinho mais cinza. Vou deixar mais escuro para vocês verem que fez diferença, ó. Tá vendo? Ele já botou a cor do body total 500, mas vamos deixar 100, que é clarinho, então que aí a gente consegue colocar um pouquinho de contraste. E eu vou colocar aqui um container. Será que existe essa classe no app? Vamos ver, não sei. Eu vou colocar aqui texto text lg homepage. Ficou text container. Eu acho que não. Vamos colocar aqui um max widget md mxauto mt de 12, que eu quero que ele fique bem centralizado. Pronto. Então agora aqui a gente vai criar o nosso componente, tá? Se a gente colocar uma borda e um padding de 5, por exemplo, a gente vai ver assim, ó, né? O nosso componente não, essa é a nossa homepage. Mas eu vou colocar MD, vou colocar, tem LG? Tem. Eu vou colocar XL. Quais são os XL que tem aqui, ó? 4L, XL, pronto. Beleza, aqui é o nosso homepage. Vamos tirar então essa borda, esse padding, e vamos trabalhar agora aqui o nosso componente aqui. Componente input text. Beleza? Esse é o nosso componente de input text. E para isso então eu vou deixar aqui mesmo e vou colocar o nosso input. Vamos começar aqui, ó. O que eu quero fazer? Eu vou dizer que é o input text, que vai ser customizado bonitinho. Por enquanto, olha, a gente só vê uma coisa branca aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou até aumentar um pouco o contraste para não ter muito problema aqui. Vou deixar 200, ó. Agora aqui eu provavelmente acho que vocês já conseguem enxergar o nosso elemento de input. Eu vou dar um zoom para a gente trabalhar o estilo maximizado aqui, tá? E antes de qualquer coisa, eu vou adicionar, para a gente não ter que ficar dando refresh na página, eu vou adicionar o browser sync lá no nosso Webpack Mix. Então é bem simples. Logo depois do Tailwind a gente faz um browser sync e passa a nossa URL localhost 8000, né? Esse é o nosso carinha aqui. Então vamos lá. Tentar fazer um yarn watch, ele vai reclamar e vai dizer que precisa baixar aqui, ó, o browser sync. Então a gente faz yarn install dev browser sync webpack plugin também. Então a gente salva. Yarn add, é isso que deu problema.
né? Yarn install não, galera, Yarn add, tá? Desculpa aí, às vezes toda hora eu troco, Composer require, npm install, Yarn add. Podia ser tudo install, né? Seria mais simples. Mas beleza, então, o que ele reclamou aqui? Vou tentar de novo. Não faz sentido, não. Package lock JSON found. Your project contains log file generated by other tools other than Yarn. Aí, ó. Era esse tipo de problema que eu queria evitar. Naquela hora que ele já rodou o nosso npm Yarn lock. Aí, ó. Esse cara aqui. Vamos deletar esse cara aqui agora. Move to trash. Pronto. Não quero saber desse cara, não. Beleza. Aqui foi, funcionou. Vamos rodar agora Yarn watch. E a gente nem precisa desse nosso... ele já trabalhou aqui, né? Mas nem precisa também. Acho que a gente já consegue aqui tranquilamente. Browser sync. Aqui a gente precisa colocar a porta, né? O servidor é a porta, o host que está servindo a nossa aplicação. Então, como o padrão é 8000, a gente deixa aqui mesmo. E agora, toda vez que eu alterar qualquer coisa aqui no nosso text, por exemplo, se eu colocar uma class text, aliás, se eu colocar aqui border blue 400, border, né? Também tem que botar border. Pronto, ó, ele já fez o refresh. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar nos cantos aqui para a gente poder trabalhar bem tranquilo aqui o nosso componentezinho. Vamos adicionar um padding aqui nesse nosso componente. Pronto, que agora a gente consegue ver. Então, beleza. Primeira coisa que eu quero fazer, eu não quero trabalhar as classes nesse cara. Eu quero criar ele como um componente em view. Para isso, a gente precisa também adicionar o view aqui na nossa aplicação. Então, vamos adicionar o view. App.js a gente tem? Tem. Então, aqui o nosso bootstrap, né? O nosso bootstrap está aqui. Eu vou fazer assim, né? Dessa forma. A gente usa já o IS6 aqui, 5, né? O que mais? Vou importar o view também. E vou inicializar uma nova instância do view, onde eu vou dizer que é o seguinte, mount, onde que é mesmo? App, id, name, na verdade, nem precisa disso aqui não. Acho que a gente pode fazer o teste de declarar aqui o nosso componente de input text, e a gente mesmo faz o require dele, né? Vamos criar aqui dentro de componentes, a gente não criou ainda, input text, beleza? Opa, fiz alguma coisa diferente aqui, vamos lá. E agora a gente cria o nosso, dentro de nosso view resource.js, a gente vai criar components input text.view. E aqui agora a gente pode inicializar o nosso template e vamos dizer que aqui é o nosso input type text funcionou. Qualquer coisa aqui é o mais importante. E agora a gente tem esses caras aqui direitinho aqui para nós. Eu acho que a gente tem que deixar aqui default. E vamos rodar o nosso Yarn watch. Beleza? Vamos ver se deu. Aqui ele vai abrir uma nova aba, eu já vou fechá-la bem rapidão. A gente não quer. Certo. Agora aqui, o que a gente precisa fazer? Vamos abrir, vamos passar aqui o nosso input text, nosso elemento. E a princípio parece que deu ruim, né? Vamos ver por quê. Não deu ruim não. Ele simplesmente não achou nada, né? Input text. Ah, claro, a gente não importou nosso JavaScript, pessoal, lá no nosso app.blade. Foi mal. Então a gente faz o nosso script com source, né? E a gente chama de mix
a JS, appjs, exatamente. Pronto, agora aqui sim, a gente tem o nosso funcionando, né? Teoricamente era para funcionar. Vamos ver aqui, a gente está importando o nosso appjs, e nosso input text está bem aqui, componente input text, nosso input, ele está vindo para cá, mas ele não foi, não compilou. Então, provavelmente a gente precisa fazer uma coisa como... Vamos ver, talvez a gente precise fazer isso aqui mesmo. Descobrir esse pequeno detalhe juntos. Beleza. New view L app. Exatamente. Beleza, então a gente precisa definir um elemento root para nossa aplicação em view. Se a gente não fizer isso aqui, não aparece, ele não entende, né? Por mais que a gente declare esse componente global, a gente precisa passar esse cara aqui como o nosso app. Então, a gente tem que fazer desse jeito mesmo, inicializar o componente view dentro, né? Um componente view raiz, que vai estar aqui dentro mesmo. Vai ser aqui, vai embrulhar tudo que vier da nossa tela, né? Tudo que a gente criar, nossas páginas vão estar dentro desse elemento div com ID app, onde vai ser carregado o nosso componente root do view. Beleza. Então, feito isso aqui, a gente consegue declarar e criar nosso input text global. E a gente vai exatamente agora trabalhar somente nesse cara. Só que eu quero fazer o seguinte, ao invés de usar o browser sync, eu quero usar o yarn hot, porque a gente está trabalhando com view. Então, vamos utilizar aqui o yarn hot mesmo. E antes de a gente inicializar com o yarn hot, ele vai reclamar aqui de um detalhe, né? Então deixa eu sair daqui para ir para 8000, calma aí. Pronto. Eu acho que ele vai reclamar exatamente na call undefined. Vamos ver. Não sei porque ele está reclamando disso, mas tudo bem. Teoricamente, se eu altero alguma coisa aqui, isso, faz um hot reload e é isso que me interessa. Agora, cannot read public call of undefined. Cara, eu vou descobrir isso aqui depois e eu falo pra vocês o porquê, mas é cada besteira, né, mano? Ai. Então, vamos lá. Vamos pro nosso home. Vou apagar esse nosso elemento. Né? Vou dar um reload, porque a gente tirou o browser sync. Vamos trabalhar nosso input text aqui. Dessa forma como eu quero trabalhar com ele. Então, a gente tem ele bem desse jeito aqui, bonitinho. E agora, o nosso input tá aqui, certo? A gente vai trabalhar as classes dele aqui. Então, essa classe dele, ele vai ter um padding x de 3 e um padding y de 2. Vamos ver como é que ele vai ficar. Vou colocar um placeholder nele de type, sei lá, só para dizer assim, escreva alguma coisa, certo? Então esse é o nosso elemento. Que mais eu quero dizer aqui? Ele está muito pequeno, eu acho. Vamos voltar ao tamanho normal, ó. Ele está até razoavelmente pequenininho. Vamos botar uma borda nele. Aliás, rounded, né? Botar uma border radius nele, né? Rounded. Vamos ver, ficou redondinho. E eu quero dizer o seguinte. Eu quero que esse cara aqui, deixa eu ver, ele tenha o old value, né? E value. Bom, enfim, de qualquer forma, vamos fazer o seguinte. Eu quero que ele hover, aliás, outline none, isso, ele não vai ter nenhum outline. Então, se eu clico aqui, ó, não tem mais aquele outline, tá vendo? E eu quero dizer o seguinte, a borda dele vai ser transparente. Primeiro que ele vai ter borda. Pronto, ele tem uma borda ali bem suave agora. E aí quando eu faço o hover, eu quero que a borda fique da cor 500. Não, isso é no hover, né? Ao invés de blue, eu vou colocar gray e eu quero colocar um 300 aqui.
quase que imperceptível. Aí, melhorou. Mas eu vou colocar um 400. Isso. Não, eu vou colocar no hover não. Vai ser no focus. No focus. E eu vou colocar 500. Beleza. Low. Pronto, então quando eu clico, ele fica com a borda com a cor que eu quero. E a princípio, borda transparent, certo? Borda vai ser transparente. Isso, e agora a gente faz o shadow. Pronto. Nosso input agora tá bonitinho, porque a gente colocou um shadow nele, então ele ficou bem suave. Se a gente der um zoom um pouco maior, a gente vai ver com mais detalhe como é que ele tá, ó. Então esse nosso input tá bacana. E eu acho que isso é o suficiente já. Agora, um detalhe que a gente quer é trabalhar com os valores do Laravel, né? Então vamos supor aqui que eu quero, por exemplo, lá no nosso Blade, eu quero dizer o seguinte, não, ele tem um value, né? Todo input tem um value, então vamos dizer o seguinte, esse value aqui vai ser alguma coisa. E aí a gente vai ver que ele não apareceu nada aqui, porque a gente não declarou nenhuma propriedade aqui no nosso componente. Então vamos colocar required default null, né? E aqui, opa, pronto. Calma aí, claro. E aqui nosso value vai ser value também. Isso, agora sim apareceu. Então ele tem aqui o alguma coisa declarada. E outra coisa que eu quero dizer também é o seguinte, eu quero passar como propriedade um label. Então se eu passar um label aqui, né, eu quero que os dois tipos sejam string. Mas na verdade o type do value pode ser outra coisa. Mas enfim, acho que o label tem que ser um string. Se eu passar label, eu quero que ele coloque um labelzinho aqui, né? Como é que vai ser esse labelzinho? Então se eu passar assim, por exemplo, label, eu falo assim, e-mail, né? Então eu quero que apareça aqui e-mail. Então se eu vou colocar aqui assim, ó, label, se tiver label, né? E tem, então ele já ficou aqui do lado. Mas repare que eles estão lado a lado, né? Eu quero que ele fique em cima. Então, a gente vai declarar esse aqui como flex. E row flex flex row y column. Flex column. Deixa eu ver uma coisa aqui, calma aí. Se eu colocar isso aqui como widget full e block, ai, por que o row não tá funcionando nessa bagaça? Flex column. Que bosta, mano. Tinha que estar, velho. Cara, já sei. Quer ver que é uma burrada? Ó. Aí, ó. Botar o label como block. Nem precisa desse flex infeliz aqui, não. Lerei. Mas beleza. Então... vamos colocar aqui um espaçozinho bem básico mesmo, só para na verdade não muito, né? Para o e-mail ficar bem alinhadinho. Então vamos dar aqui uma espaçada, vamos dar uma aumentada aqui para a gente ver. Então a gente tem e-mail, alguma coisa, e no caso do focus, eu vou colocar um outro efeito aqui que eu me lembrei,
que é o Shadow Outline, que é legal, que fica tipo Bootstrap, ó, tá vendo? E a gente também coloca Transition. Então, Transition, e a gente fica bem... Ah, sim, falta colocar o Duration, né? Duration de 150 milissegundos, eu acho que fica muito rápido. Mas é uma transição boa. Então, é isso que a gente quer. Beleza, agora a gente tem uma transição, clicamos e a gente tem o nosso estilo bonitinho aqui, nosso placeholder. Outra coisa que a gente quer também, customizar o nosso placeholder, né? Default nulo, por enquanto, porque não vai ter, né? Teoricamente, a gente não deveria ter placeholder aqui mesmo. Então, placeholder, pronto. Não tem nada. Então, se a gente for agora no nosso Blade, tirar, dar um reload aqui, vamos tirar esse nosso value, ó. A gente tem nada, ele vai aparecer nada. Se eu colocar o nosso placeholder, digite alguma coisa, e ele vai aparecer aqui, digite alguma coisa. E se tiver algum valor, ele vai estar aqui também. E agora outra coisa que eu acho que é interessante da gente colocar nesse nosso componente é um atributo de erro. Se eu colocar aqui mensagem de erro aqui, ele deve aparecer aqui embaixo e a gente tem que conseguir customizar ele de forma bem bonitinha. Então, eu acho bacana se a gente trabalhar um P text SM, né? Small. Por exemplo, vamos colocar aqui o nosso erro. Erro default nulo também. É o nosso erro nulo. E a gente coloca aqui a nossa mensagem erro. Certo? E aqui apareceu a mensagem de erro. Vamos colocar até um pouco menor. Mensagem de erro, vamos colocar uma margem top de 2, para ficar um pouco mais separadinho, não ficar tão colado. E o text red de 500, né? Uma mensagem de erro aqui. Vamos ver como é que fica, ficou muito separado, deixa só um mesmo. Mensagem de erro e ela vai aparecer aqui. Então, se tiver alguma mensagem de erro, ela aparece aqui. Agora, seria bacana se tiver algum erro, a gente mostrar a nossa class, né? Colocar uma classe diferente aqui. Então, por exemplo, erro. Então, se tiver, vou até tirar esse bracket aqui. Se tiver nosso erro setado, se não tiver, ele vai ser border transparent, que é esse cara aqui que a gente quer tirar, beleza? Então a gente tem uma borda, essa borda vai ser transparente se não tiver erro, e se tiver ela vai ser border danger 400. Border danger 400. E por que não apareceu? Desculpa, não é danger, é red. Não. Pronto, ó. Então aqui ela tem esse border red. Aqui, só que agora no focus também, a gente quer trabalhar isso aqui, né? Shadow outline. Será que eu tenho outras variações do shadow outline? Acho que não. Mas tudo bem. Então, focus border blue. Vai ser só no caso desse... No caso normal. E aqui vai ser focus border. Não vai ter esse border, só isso. Normal, ele vai continuar, mesmo no foco, ele vai continuar vermelho. Beleza, então olha só que bacana. Agora aqui do lado do nosso Laravel, a gente já consegue ter tudo isso aqui bonitinho. Então, se eu carregar do meu view aqui, por exemplo, vamos carregar aqui o seguinte. Vamos colocar aqui que eu tenho sei lá, uma variável error aqui. Poxa, mas eu tinha que validar esse negócio de alguma forma, né? Vou criar uma rota aqui, só pra gente brincar. Rota, post,
home mesmo. E eu vou criar aqui uma função. Eu vou fazer assim, request validate rules name required, por exemplo, né? O nome é required, certo? Return view home. Vamos lá, então ele aceita um post para home. Então, se a gente for aqui, vamos criar um formulário. Vamos dizer que esse aqui é o nosso form. Method vai ser post. Action vai ser nossa, não tem rota, na verdade, vai ser home mesmo, né? E aqui a gente vai colocar o nosso button do tipo submit, enviar. Só pra gente ter, opa, ele tá dizendo o seguinte, que ele tá dizendo, você tá dizendo, espera, end of file. Como assim? Ah, tá. Lá no nosso web provavelmente faltou um ponto e vírgula, exatamente. Então, string pause express provavelmente be string object given. Aonde? View object given. Ah, entendi, sim, esse aqui a gente não podia mudar porque eu tô usando a rota de view, tudo bem. Beleza, então tá tudo certo, vamos lá. E aqui eu tenho o meu botão, cadê o meu botão? Uai, cara. Calma aí, galera, que eu tô meio perdido aqui. Cadê o botão de forma aqui, ó? Aqui. Criei um botão aqui e ele não tá aparecendo. Form button type, não entendi. Olha, ele tá aparecendo aqui, ó. Mas logo depois ele some. Que viagem é essa, cara? Que paranoia do caramba. Ó. Que viagem, mano. Vamos voltar aqui. Caramba. Curtiu aí a lombra? Curte a lombra. Olha aí. Bom, fica a dica, pessoal. Já, ó. Não fecha o componente daquele jeito, não. Beleza? Senão dá zebra aí. Parada aqui do inferno. Bom, eu nunca tinha visto esse tipo de problema no Blade, mas sempre tem uma primeira vez. Certo? Então, Blue 500, né? Text white, só pra gente deixar o nosso botão um pouquinho mais bonitinho. E padding px2, py3. É o contrário. px3 e py2. E o rounded também. Rounded shadow. Ótimo. Então aqui a gente tem o nosso rounded shadow. Border. Não tem border. Perdão. Não tem borda. Ótimo. Então aqui a gente tem o nosso botão. Vamos colocar uma margenzinha básica nele para ele ficar um pouquinho mais distante. E dentro desse nosso formulário a gente tem que colocar o nosso CSRF. Como a gente está trabalhando com Blade, então tem que ser assim. Se eu clicar em enviar, ele está trazendo para mim mensagem, provavelmente está trazendo uma mensagem de erro. Vamos só certificar se tem erro. Vamos fazer assim, ó. Se tem erro, né? Erro, name, and erro, tá vendo? Então eu faço message. Ó, trem, ó, tem sim. Então, a gente faz assim, beleza. Então agora a gente tem o nosso message, ó. Se eu clicar em enviar, apareceu, the name field is required.
Maravilha, então funciona o nosso componentezinho input text que foi feito com view. A gente trabalhou ele feito com view e a gente pode utilizar ele tanto nos elementos com view quanto também nas telas de Blade. Então, criar componentes, dumb components, que a gente chama, né, componentes burros, ou seja, ele não tem lógica, ele só serve para você apresentar as coisas de forma legal, né? Você só passa os dados para ele e ele mostra para você de forma estilizada. São componentes burros, não tem nenhuma lógica robusta, interna, com validações, etc. dentro dele. Né? Então é um componente apenas para mostrar os dados. Então a gente tem aqui esse componente. Eu estou fazendo uma requisição e ele está me trazendo de volta, porque ele disse que não pôde, né? Está falando que o campo nome é obrigatório. E assim a gente tem o nosso componente feito input text. Aí que está o nosso primeiro componente de texto, nosso input texto reutilizável, que a gente vai passar a utilizar nos nossos projetos que a gente vai estar fazendo aqui. E aí, com o passar do tempo, a gente pode, com certeza, evoluir ele também. Uma outra forma de fazer isso daqui também seria com a variável erros first name, se tiver, né? Então aqui eu vou dar um reload e a mesma forma. Eu acho que assim fica melhor, porque fica mais enxuto, né? A gente já sabe que é Blade e eu já estou passando, ó, qual que é o erro? É nome, né? Então se eu passar name aqui agora, continua igual. Detalhe que para o nosso input, uma propriedade muito importante é o name, né? Eu vou até dizer que é obrigatório. Aliás, required true, porque de fato a gente precisa criar o nosso name aqui, né? E agora, se eu fizer isso daqui, passar alguma coisa, calma aí. The name field is required. Name. Ele está dizendo que required true. Sim, perdão. Faltou a gente passar o name aqui. Então, foi, ó. Não deu mais erro. Agora, se eu apagar e passar, ele vai dizer, opa, aquele get method is not supported for this route. Oxi. Ó. Enfim, funcionou, beleza? Esse é o nosso input de texto, input text. A gente passa o label aqui. A gente pode evoluir ele com o passar do tempo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E esse é o nosso componente de hoje.